Você, Carille, quem está nos assistindo, Cícero Mel, da ESPN, dos canais Disney, antes de mais nada, a desejar para você muito sucesso no Vasco, no futebol carioca, que você possa mostrar todo o seu trabalho. Nós estamos aqui ao vivo no F90 e ontem você conversou com a imprensa lá no CT de forma descontraída, sem gravar, e me chamou a atenção que você foi muito objetivo em tudo que você passou para a gente. Inclusive, já de cara, você já falou que tem um esquema tático preferido, que é o 4-2-3-1, com variações, é claro. Você mostrou que já trabalhou com todos os esquemas táticos que a gente conhece no futebol. E eu te pergunto, então, por que o escolhido, o preferido é esse? O que o time ganha com esse 4, uma linha de 4, 2 volantes, 3 meias e um atacante? Abraço. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cícero. É a minha preferência, mas não está decidido ainda o que eu vou fazer. A gente começamos a trabalhar hoje, o grupo ainda está dividido, né? Não sou engessado, eu tenho as minhas preferências, mas não sou engessado. Eu sou muito de respeitar o que o elenco pode me dar, para que eu possa tirar o melhor desses jogadores. Como eu falei ontem, antes do jogo do dia 23, vou voltar a falar com vocês para falar melhor desses jogadores do elenco do Vasco, de possíveis jogadores que possam chegar, para aí sim a gente definir uma forma, repetir bastante e ter variações dentro dessa forma de jogar. Mas dessa forma, o que te faz pensar que ela é melhor? Não, é o que eu aprendi, é o que eu conquistei bastante no período como auxiliar também, no período como técnico também, tive conquistas num 4-2-4 sem ter um pivô jogando com 2 meias por dentro, foi me adaptando de acordo com as características de cada elenco, né? Se eu tivesse que montar um time, com certeza seria o 4-2-3-1, que eu entendo que dá aquele equilíbrio, mas é claro que você precisa ter jogadores para fazer isso, né? Então é um início, a diretoria tem trabalhado bastante aí para que chegue alguns jogadores, não sabemos ainda o que vai acontecer nos próximos dias, e antes do jogo do dia 23 aí eu volto a ter uma conversa com vocês para passar melhor uma análise sobre o elenco. Boa tarde, Fábio, Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos, bem-vindo, parabéns aí pela escolha do Vasco, sucesso para ti. Fábio, esse ano o Vasco vai disputar 4 competições, inclusive desde 2017, que não disputava uma competição internacional sul-americana. Você vai priorizar um desses campeonatos? E, mediante essa pergunta, você pensa realmente em algumas peças, repor, contratar algum jogador para dar rodagem ao elenco? Obrigado, boa tarde, sucesso. Boa tarde. Eu sou muito de pensar no próximo jogo, independente da competição. Então, termina um jogo, a nossa próxima decisão, independente do campeonato, é o próximo jogo. É assim que eu gosto de trabalhar, sem priorizar nada. Em relação... o clube tem trabalhado, eu já considero um elenco forte, né, principalmente com a volta de alguns jogadores do departamento médico, no caso de Jair, Paulinho, que já voltaram no final do ano passado, o Adson, que daqui um pouquinho está de volta, o próprio Estrela, talvez fuja algum nome aqui nesse momento, mas já tem os reforços mesmo dentro do Vasco, com a volta desses jogadores, e estamos trabalhando ali quietinho com a diretoria aí, para que chegue mais alguns jogadores, para potencializar esse grupo que eu já considero forte. Fábio, boa tarde. Fábio Azevedo aqui do canal Fanático Vascaíno. Seja bem-vindo ao Vasco da Gama. Queria que você falasse o que você imagina em relação a Coutinho e Payet, porque sempre foi um dilema no ano passado, pode jogar junto, não joga junto, o Payet joga mais à frente, o Coutinho joga mais à frente. O que você imagina em relação a esses dois que têm contrato, por enquanto, só até o meio do ano? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Penso que quando tem qualidade, a gente tem que tentar colocar esses caras todos em campo juntos, né? Se estiverem bem, dar um suporte para que esses jogadores possam fazer o melhor possível dentro de campo, mas o mais importante, que tem qualidade, pode ser com Alex Teixeira, daqui a pouquinho pode ser com Estrela, 2 meias, jogadores que... o Estrela é um menino, mas os outros 3 jogadores já experientes, com muitas vitórias na carreira, possibilidade que eu tenho pensado sobre isso sim, e quero levar para a prática para ver se vai dar certo. Fábio, Thiago Toshi, Vasco Velocidade. O Vasco pensa em priorizar alguma competição ou não? Vai disputar as 4 competições para vencer?
A forma de eu trabalhar, como eu já respondi aqui, é pensar sempre no próximo jogo, independente da competição, né? Então, no início aí temos Carioca, Copa do Brasil, não sei quando vai iniciar, depois eu olho, Sul-Americano também não sei, mas assim, sempre pensar no próximo jogo e preparar estratégias para que a gente possa vencer sempre o próximo jogo, independente da competição. Aqui, boa tarde, Fábio, tudo bem? João Guerra, do GE. Globo. Primeiramente, te desejar boas-vindas e um bom trabalho no Vasco. Essa semana você conheceu as instalações do CT. Eu queria saber de você quais são as suas primeiras impressões, se você já falou com a diretoria sobre essa questão do planejamento de estrutura, como você enxerga o Vasco nesse sentido e como você vê que o Vasco pode potencializar isso no futuro. Obrigado. Obrigado. A diretoria está pensando muito nisso, mas posso dizer que é um CT muito funcional, né, que dá para trabalhar tranquilamente, dá para fazer tudo que é necessário para que os jogadores possam ir para campo e fazer o melhor no dia dos jogos, né? Funcional, profissionais de altíssima qualidade, né, muito satisfeito com o que eu encontrei ali para a gente poder realizar um bom trabalho. Fábio, boa tarde. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Você falou que o Vasco ainda trabalha para poder potencializar esse elenco. Eu queria ouvir de você se você tem tido alguma participação nessas movimentações. Se me permite, surgiu uma especulação há pouco tempo de que você teria até entrado em contato com o ex-atleta seu, Balbuena, algo nesse sentido, que você tenha buscado o jogador, feito esse convite para vir para o Vasco? Sim, sobre esse jogador, sim, eu conversei, um jogador que conquistamos juntos, um jogador que eu confio bastante, mas já de antemão essa possibilidade não vai acontecer, tá? Mas tenho participado junto com o Marcelo, com o Felipe, com o presidente ali, todos os dias, muitas vezes até de manhã e de tarde, desde quinta-feira que eu cheguei, que eu comecei a trabalhar quinta-feira à tarde, dia 2. Então essas conversas elas estão sendo diárias aí para que a gente possa qualificar ainda mais esse grupo. Aqui, Fábio. Sérgio, do podcast Cruz Maltino, boa tarde, bem-vindo. A grande preocupação da torcida desses últimos anos é o sistema defensivo do time. Você já tem em mente, você acompanhou, assistiu alguma coisa do ano passado do Vasco, já tem em mente o que preparar para poder diminuir essa preocupação? Acompanho o Vasco eu já não sei quantos anos, cara. Uma camisa com esse peso, com essa torcida tão apaixonada. Então é claro que sempre que pode estou assistindo o jogo, muitas vezes está em outro clube ou outra competição, mas sempre que posso assistindo, entendendo, em cima dos estudos que eu faço de cada equipe, independente de onde eu estiver, muitas vezes Japão, Arábia, estou acompanhando e anotando, fazendo as minhas anotações. É claro que depois que começaram as conversas, antes do Natal ali, a gente ficou conversando uns 4, 5 dias até o acerto, fui buscar mais informações, imagens, né? É algo que preocupante que aconteceu nos últimos anos, e isso é claro que tem um monte de fatores, é algo que eu espero melhorar junto com os jogadores. Do sistema defensivo que jogou bastante nesse ano, tem 2 já, que é o João Vitor e o Piton, que foi eu que subi ali no Corinthians em 2019, jogadores que já sabem um pouquinho dessa ideia defensiva, e eu espero melhorar muito com o entendimento de todos os atletas. Carille, Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Você, no seu último trabalho no Santos, por mais que tenham tido algumas críticas no final, você entregou resultados. Levou o time à final do Paulista, campeão da Série B e o acesso à Série A. Esse ano do Vasco, o mais importante é mesmo a questão de buscar os resultados para poder, até porque a gente sabe que o momento hoje do Vasco é um pouco mais complexo, a diretoria está trabalhando, mas você acha que, por exemplo, os resultados hoje no Vasco são mais importantes até mesmo do que o torcedor ver um time um pouco mais, daquelas características do Vasco, com um pouco mais de toque de bola, ou acho que os resultados são mais importantes? Muitas vezes você pode ter resultados com toque de bola. Eu penso que é um time muito qualificado, muito técnico, onde, o que eu já posso adiantar para vocês, independente do sistema que for jogado, vai ter muita valorização de posse de bola, né, vai ter bastante ficar com a bola, entregar menos a bola para o adversário, ter mais controle do jogo. Isso eu já posso adiantar para vocês, independente se é 3-5-2, se é 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, eu vou trabalhar muito a questão da valorização da posse de bola. Esse trabalho já começou ontem, hoje a gente já voltou a fazer com um grupo. O grupo ainda está separado por conta dos exames que estão sendo feitos,
mas é algo assim que a gente vai priorizar muito, a valorização da posse de bola pela qualidade do elenco e dos jogadores que tem. Fábio, boa tarde, Marcelo Correia da TV Globo. A gente sabe que futebol e essa ideia de torcedores de variados clubes de que compreendem o jogo mais do que de fato compreendem e até do que conseguem observar, gera rótulos o tempo todo para jogadores, para treinadores. Você, durante muitos anos, foi rotulado como treinador defensivo. Até que ponto esse rótulo te incomoda e quais credenciais que a gente, analisando mais os jogos, consegue ver, você gostaria de expor aos jogadores, aos torcedores, a respeito de outras características da sua forma de trabalhar? Isso daí ficou muito forte depois de 2019, até tive uma conversa ontem com alguns aqui que estavam lá no CT a respeito das formas que eu joguei. Isso foi por conta de 2019, onde o Corinthians ali era um time totalmente reativo, e foi o que a gente achou para aquele ano, pelas características dos jogadores, e mesmo assim foi um ano de resultado, onde o futebol não era legal, mas foi um futebol de resultado, com título paulista, semifinal da Sul-Americana, e chegamos a ficar em quarto no Brasileiro. Aí dali para cá isso não me incomoda, porque foi uma verdade, e eu deixei muito claro em todas as vezes que a gente ia jogar daquele jeito, passava muito claro isso, né? Então, depois eu vou para a Arábia Saudita, no Etihad, que muitas vezes esse futebol ele fica longe de nós, mas é um futebol muito difícil para se jogar, ainda mais que eram 8 estrangeiros que podiam jogar e um investimento muito alto. Lá eu cheguei a jogar com 4-1-3-2, 4-1-3-2, parecido com o River, que jogou durante muito tempo, do Galhardo, jogou no 4, e era isso, porque eu tinha uma linha defensiva muito rápida, jogadores qualificados, e foi muito legal ter trabalhado com essa forma. Acreditei nessa forma pelas características dos atletas. Penso aqui, a gente já tem o João, que tem velocidade, né? O Oliveira, outro jogador que já está certo, que também sei que tem velocidade, um jogador que eu tentei levar para o Japão comigo e não consegui. O Freitas fez um campeonato muito legal, que também tem velocidade, né? Do lado direito, tanto o Puma como o PH também, jogadores que têm velocidade. Então, jogar lá em cima pode ser uma alternativa, sim, né? Deixar esse balanço, essa pressão o tempo todo. Eu joguei assim com o Santos agora no último ano, buscando pressão o tempo todo, marcando no campo ofensivo. E, a princípio, eu acredito que dê para fazer isso. Então, é algo que não me preocupa, porque realmente eu fiz isso em 2019, né? Mas foi o único ano mesmo que eu priorizei demais a parte defensiva por conta das características dos atletas. Tudo bem, Carille? Aline Nastari, TNT Esporte, seja bem-vindo. A gente chegou aqui até agora na coletiva e acho que você ainda não falou um pouco de estar vestindo essa camisa, de estar chegando no Vasco, de ter aceitado esse desafio. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, e aí na continuidade do que você estava falando para o Correia, um pouco se você consegue identificar uma principal carência desse elenco. Ontem você falou muito sobre os zagueiros e o quanto que, por exemplo, eles podem ser importantes para a definição do esquema que você vai jogar. Se existe um ponto que você acredita que é a prioridade de carência desse elenco nesse momento, que deve ser o foco da diretoria. Obrigada. Hoje é a busca por um zagueiro e jogadores que atacam profundidade, jogadores de velocidade, jogadores de lado. É um grupo, por suas características de ter muito a bola no pé, de vir buscar jogo, e a gente está buscando jogadores que agridem mais espaço, que levem a linha defensiva para trás, né? É claro que com o trabalho a gente pode melhorar esses jogadores que nós temos, mas o ideal é ter jogadores com essa característica aí para que possa incomodar mais o adversário. Falar sobre essa camisa, né? Uma camisa gigantesca, uma camisa que eu já tive o prazer de vir aqui e jogar algumas vezes contra, como atleta, e lembro bem de um ano onde o Vasco tinha uma seleção, perdemos de 4-1 aqui, brasileiro de 97, eu era o lateral esquerdo do Paraná Clube em 97, com aquele super time. Vim algumas vezes como auxiliar, vim uma vez como técnico, que foi em 2017, e a gente tem uma vitória aqui importante para aquele ano de 17, pelo Corinthians. Mas o que mais me lembra, assim, que mais ficou marcado da torcida, dessa pressão de jogar com eles do lado, mesmo em São Januário ou em outros estádios, que a gente sabe que o torcedor do Vasco vai e apoia. E já falando sobre isso, nós dentro de campo, nós comissão, temos que fazer
com que esse apoio seja a nosso favor, com a nossa atitude, organização e comprometimento com essa instituição, com essa camisa tão pesada. Mas o que eu mais me recordo foi 2012. Vim aqui, né, ninguém me conhecia ainda, vim a paisano para assistir Vasco e Lanús, né, observador do Corinthians pela Libertadores, que depois era o próximo confronto, e fiquei ali no meio da torcida, quietinho, bandeirão passando em cima, para lá, para cá, aquela gritaria, aquele apoio. Então, assim, é algo que eu não tenho como esquecer, porque foi marcante o peso dessa torcida, a paixão dessa torcida pelo clube, e nós dentro de campo ali, com o nosso trabalho, representar muito bem essa torcida apaixonada. Oi, Fábio, Danilo do Expresso 1923, seja bem-vindo. A minha pergunta vai mais para o setor ofensivo. Desde que o Pedrinho assumiu o futebol do Vasco, se falou muito do DNA vascaíno, né? E da ofensividade, de ter talentos na base. A gente, ano passado, infelizmente, perdeu o David e o Adson, que faziam, junto com o Verratti, o ataque do Vasco, e acabou sendo improvisado vários jogadores, e no final, já com o Felipe, conseguiu achar um outro esquema com 2 lá na frente. As especulações até o momento, nenhum nome vindo forte para o ataque. Você tem alguma visão para esse ataque, utilizar o Verratti como atacante? Esses pontas, na realidade, podem ser substituídos por alguém do meio campo, como Estrela ou o próprio Coutinho? Hoje, penso que é difícil para o Coutinho jogar de lado, penso ele mais por dentro. O Estrela, tenho pouca referência dele ainda, dos poucos jogos que ele jogou, e lembro de gol dele fazendo e tudo mais, é claro que eu já olhei muito material dele, mas também penso que não é esse jogador de lado, né, um cara parece lento, mas não é, um meia mais clássico de jogar por dentro. Pode ser que essa forma que o Felipe terminou eu possa trabalhar, né, se não chegar jogadores que possam fazer esse jogador de lado. Sei que o Puma já jogou na linha da frente, até na seleção do Uruguai. Penso que o Leandrinho, pela qualidade, apesar que eu não vou ter ele nesse início por conta da seleção, possa jogar nessa linha da frente também. Tem o Jean, que eu já acompanho há muito tempo, o chileno, que tem qualidade, que possa ser esse jogador também, mas é característica de meia, não é um cara de atacar espaço, é de receber bola no pé e procurar construir. Tá passando muitas coisas, né, na cabeça, mas o que eu fico muito feliz é que tem muita qualidade, e aí vai ser da nossa sabedoria colocar esses jogadores no seu melhor dentro de campo, muitas vezes alguém tendo que se sacrificar um pouquinho mais para que faça um todo jogar, né, porque a gente tem muitos jogadores no meio de campo com qualidade. Boa tarde, seja bem-vindo, Igor Dorileu da Band. Queria que você contasse para a gente como foi a sua reação ao saber do convite do Vasco, do interesse, logo depois ali da sua saída do Santos, e também falasse um pouco sobre essa negociação. Foi uma negociação rápida, foi fácil chegar a um acordo com o Vasco? Pô, vou ser bem sincero, vocês vão me conhecendo ao dia a dia, muitas vezes até peco pela minha sinceridade, mas já sei que vai ser assim. Estava muito perto de sair fora do país novamente, tá, para o mundo árabe, estava conversando com alguns clubes ali, e quando surgiu essa possibilidade eu travei tudo e falei, pô, vamos esperar para ver até onde vai. Então as conversas foram durante uns 5 dias, começa no domingo e termina na quinta, né, na quinta noite. Mas foi assim, sempre falando com meus empresários que começaram as conversas, tive reuniões com os diretores, mais diretamente com o Marcelo e com o Felipe, até para entender que eles me conhecer melhor ainda do que eu penso do grupo, que eu poderia falar do Vasco. Então, mas assim, a partir do momento que surgiu essa possibilidade, eu travei qualquer possibilidade de sair, segurei o máximo até realmente esperar fechar com o Vasco. Assim, muito feliz por essa oportunidade, praticamente o primeiro trabalho fora do estado de São Paulo, fiquei 21 dias no Atlético ali, 7 jogos, onde não trabalhei, essa é a verdade, e agora começar o trabalho numa equipe desse tamanho, com jogadores e já começar a dar sua ideia para aquilo que você acredita, para mim vai ser muito importante, e mais uma vez, muito feliz por essa oportunidade. Fala, Carilli, tudo bom? Boa tarde, Lucas Moretti, o canal do Gigante Vasco. Vem muito se falando na imprensa de uma insatisfação do Verratti, esses últimos dias vem se especulando isso, e ontem foi o seu primeiro contato com o Verratti dentro do CT. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi esse contato,
E já falando sobre o argentino, você em 2017 no Corinthians usava o Jô como fixo no seu 4-2-3-1. O que se assemelha ao Verratti do Jô e qual é a valência dele também para esse sistema? Boa tarde. Não sei disso. Primeiro contato ali muito bem, treinou muito bem ontem. É um cara voluntarioso, um cara que não desiste, e isso mostra nos jogos. Ele sabe que a preparação dele tem que ser para isso. Não sei dessa insatisfação, tá? Para ser bem sincero, estou escutando isso pela primeira vez. Se assemelha, sim. É um atacante que um cruzamento errado muitas vezes fica um cruzamento bom, porque ele vai em todas as bolas, ele é chato, ele não desiste. Tem isso do argentino, né? Essa garra de não desistir nunca. E é um jogador que eu tenho certeza que vai ser, mais uma vez, muito importante, porque eu gosto de jogador com essas características. Gosto. Como também, ontem já falei com alguns amigos que estavam ali no CT, também tem jogadores para fazer um 4-2-4, sem ter um fixo, e com jogadores meia que chegam na área para fazer gol. Também tem para isso. Né? Mas vai depender muito desses jogadores de lado aí para eu começar a pensar bem na forma de jogar e começar a treinar o quanto antes. Boa tarde, Carille. Gabriel Rodrigues aqui da Trivela. Seja bem-vindo ao Vasco. O Vasco está indo para a sua terceira temporada completa, começando como SAF. No primeiro lutou contra o rebaixamento, no segundo ficou ali no meio da tabela. Qual o objetivo a gente pode esperar para o Vasco esse ano no Campeonato Brasileiro e na temporada, assim, classificar para a Libertadores, ficar na parte mais alta da tabela do Brasileiro, tentar buscar ali uma Copa do Brasil, Sul-Americana? Quais são as suas metas, suas pessoais como profissional, e do Vasco também, já foram traçadas nessas primeiras conversas aqui da temporada? Olha, não consigo pensar em outra coisa a não ser minha primeira meta definir a forma de jogar e saber até onde a gente pode chegar. Não consigo, nesse exato momento, com o segundo dia de trabalho com o grupo principal, o grupo que se apresentou ontem, eu não consigo ter uma leitura disso. Meu foco é dar liga, é fazer esses jogadores entenderem o que eu penso, né, e fazer com que eles comprem essa briga, comprem essa ideia, para que a gente possa, sim, pensar em coisas grandes. Assim, mas colocar a camisa do Vasco, todos nós que estamos aqui temos que pensar alto, pensar grande, mas ainda eu não consigo nesse momento. Daqui um pouquinho, 10 dias, 12 dias, voltando a falar, eu posso ter opa, espera aí, dá para chegar. Mas uma coisa vocês podem acreditar, eu sou muito otimista. Até hoje, os clubes que eu trabalhei, ele nunca foi considerado o time, nossa, esse time hoje, esse ano vai ser campeão. Nunca. Né? Vocês sabem da história, nesses 8 anos como técnico, nunca. E a gente quietinho, trabalhando, os jogadores tendo entendimento ali, respeito muito, e o respeito que tem que existir dentro do CT, a gente tem que pensar e correr atrás de coisas grandes. Mas nesse exato momento eu não consigo te responder isso. Boa tarde, Carille, aqui atrás, Matheus Guimarães do Lance, seja muito bem-vindo ao Vasco. Você descartou a contratação do Balbuena, por que ele não vem? E Samir, Pedro Henrique do Bragantino e Maurício Lemos são nomes que te agradam como alternativas? Samir, Pedro Henrique do Bragantino e Maurício Lemos. Da Udinese, né? Sim, é um jogador que eu sei quem é, mas é um nome que ainda não foi falado dentro do clube, tá? Sendo bem verdadeiro com vocês, ainda não chegou. O Balbuena tem contrato na Rússia e os russos de cara já descartaram essa possibilidade. O Pedro também foi um jogador que eu lancei ali no Corinthians, ele sobe em 2015, em 2017 ele joga bastante comigo, eu não sei como é que está essa situação do Pedro, né? Do Balbuena está descartado, do Pedro eu não sei como que está, e do Samir ainda não foi falado. Maurício Lemos também é outro nome que a gente tem falado aí, estamos aguardando alguma definição. Tudo bem, Carille? Boa tarde, Leonardo Bessa, do Jornal O Dia. Você abriu a coletiva falando até sobre as opções no elenco, citou o Adson como jogador que retorna no departamento médico, pode ajudar na temporada. Em 2024, você teve o Guilherme como talvez principal peça ofensiva daquele Santos, para muitos o melhor jogador da Série B. O Vasco aposta no Adson para ser o seu Guilherme de 2025, vocês buscam no mercado uma peça para fazer a função que ele fez na última temporada. Obrigado. O Adson é um jogador que eu acompanho já há muito tempo, apesar que vai ser agora que eu vou trabalhar pela primeira vez com ele. Penso que o Adson é mais um armador e o Guilherme é mais um finalizador, tá? Até por característica. Gosta de trabalhar a bola, de fazer chegar essa bola à área, e o Guilherme tem mais presença de área, então
jogam nas mesmas funções, claro que um pelo lado direito e outro pelo lado esquerdo, mas penso que o Adson pisa menos a área. É claro que a gente tem que trabalhar com que ele faça isso para que aumente o número de chances dele fazer gol, e o Guilherme já tem mais esse cheiro da área e do gol. Mas é um trabalho nosso sim fazer com que ele melhore isso e seja mais decisivo para o Vasco. Só lembrando que eu não tenho o Adson para o início também da temporada, tá? Acho que vai demorar um pouquinho para que a gente tenha ele também. Sim, são esses jogadores de lado de velocidade, que nem eu já falei no início ali. É a busca por um zagueiro, né? E um ou dois jogadores de velocidade aí que acho que é o que falta para o nosso grupo. Acho não, é o que falta para o nosso grupo. Obrigado, Carilli.